Graça e paz. É uma grande alegria nesta manhã tão bonita continuarmos essa jornada aprendendo mais sobre família. Eu queria contar nesta manhã duas histórias. A primeira história, ela é bem recente, bem atual, de uma mulher chamada Ana. E quero contar uma outra história que vocês já conhecem, mas eu quero olhar com vocês a partir, talvez, de uma perspectiva do trabalhar da alma de um grande herói da Bíblia, mas que teve as suas feridas emocionais, as suas lutas, até experimentar essa plena liberdade, essa coragem para viver, que só a restauração de Deus pode trazer à nossa vida. Então eu quero convidar você a abrir comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, aqui começa a nossa viagem. Gênesis 41. E diz assim, lá no verso número 50, Gênesis 41, 50. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Vamos orar. Pai eterno, queremos pedir a sua direção. Espírito Santo, vem aplicar às nossas vidas a tua palavra e a verdade libertadora em Cristo Jesus. Que só o Senhor pode verdadeiramente nos libertar, nos salvar. Só o Senhor pode transformar as nossas vidas e nos dar essa saúde, essa vitória sobre o perdão nas nossas vidas e sobre esses ciclos que muitas vezes trazemos das nossas famílias, das nossas dores, lá da nossa infância, Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesta manhã, pedindo que o Senhor ministre aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Amém. José é uma das histórias que, a partir destes 2 filhos que Deus dá a ele, lá no Egito, depois de ter vivenciado todas aquelas lutas, ser vendido como escravo, experimentar prisão, injustiça, muitas dores. E aqui, depois de tantos episódios que conhecemos aí tão bem, foram explicados no domingo passado, nós chegamos a um momento em que ele chega ao momento mais alto, em que ele é o segundo no Egito, logo abaixo de Faraó. É como se a sua jornada o levasse até o ponto em que agora a prosperidade, a sua posição, tudo o que ele conquistou, representavam vitória. Ele havia ultrapassado tudo aquilo que poderia fazer dele um homem revoltado. Agora, ele está pronto para ser usado por Deus. Mas, entretanto, lidando com os seus traumas, lidando com a sua história, ele vai reencontrar
os seus irmãos. 20 anos depois, os irmãos aparecem. E aí, aquele homem que trabalhou na sua alma para esquecer a sua família, como diz o nome do primeiro filho, tudo isso vai desabar. Mas eu queria introduzir uma segunda história, antes de voltarmos a José. E é a história de Ana, uma mulher que tem hoje 60 anos de idade. E é um nome fictício, e esta história é muito conhecida porque ela não é da nossa igreja, mas teve um relacionamento bastante próximo de ajuda aqui também no nosso meio. Ana é primeira filha de mãe solteira. Cresceu numa família desestruturada, com mais 6 irmãos. Descobriu mais tarde na vida um segredo. Ela era fruto de um estupro. E por isso a sua cor era diferente da dos seus irmãos. Tal como a sua avó, a sua mãe também foi vítima. Ana casou, viveu muitas dificuldades, lidou com as suas dores. O casamento acabou por fracassar. Ela teve uma filha nesse casamento, mas foi traída várias vezes pelo seu marido, até que ele saiu de casa e a abandonou. Deixou-a com a sua filhinha. Mais tarde ela veio a descobrir que o seu marido já tinha uma outra família há muito tempo. No meio de toda esta confusão, ela passou a superproteger a sua filhinha, para que ela não passasse o que ela, Ana, havia vivido. Sua filha acabou, nesse ambiente de tanta proteção, acabou por viver transtornos alimentares e outras dificuldades no seu relacionamento com ela própria, com a figura paterna e também com o seu amor próprio. Esta é uma história difícil, como muitas histórias. Eu não sei quais são as suas dores, quais são as suas heranças lá da sua família. Eu tenho as minhas. Podia falar da minha história. A pergunta é, como é que a Ana poderá quebrar este ciclo familiar que ela herdou? Que esperança existe para ela, para a sua filha, de não repetir as mesmas dores que ela acabou por receber e ser parte? Que feridas emocionais você carrega? Que traumas? Egito, para o povo hebreu, é o lugar do cativeiro, o trauma. Trauma é cativeiro. Nós ficamos como que presos ao nosso passado, quando os traumas, eles não foram enfrentados por nós, quando as nossas dores e as nossas lutas não foram transformadas, quando as nossas dores ainda não receberam um nome, quando não trabalhamos na nossa alma essas nossas lutas e dificuldades. Que heranças você traz da sua casa? Certamente coisas boas, bons exemplos, amor, cuidado, mas outras vezes também aquilo que fez de José alguém altivo, alguém orgulhoso, e que lá na falha da educação dos seus pais, ele acabou como preferido por gerar toda uma luta familiar, toda uma história tão difícil, que se desdobra
na vida dos seus irmãos, com muita culpa, com muito ódio, com desejo de vingança, com tudo aquilo que nós conhecemos. Os filhos, os netos, os bisnetos, quantas vezes acabam recebendo essas feridas e essas dores, essas histórias traumáticas, que acabam por fazer, na progressão familiar, a vida de tantas pessoas abusadas, uma vida em que há uma escravidão que parece que não tem fim. Há esperança para aqueles que vivem na escravidão dos seus traumas, das suas dores, das suas feridas, das suas mazelas. Vivemos numa sociedade de casas divididas, abusos, maridos e esposas, pais e filhos, filhos a pais quando eles envelhecem. Muitos se separam, outros permanecem juntos, mas são infelizes. Todo mundo precisa de cura, porque todo mundo nasce em pecado. Além disso, neste mundo caído, pessoas enfrentam dor, doença, dificuldades. As pessoas são quebradas pelos pecados dos outros, bem como pelos seus próprios. Jesus é aquele que cura as nossas feridas. Ele se fez maldição por nós. Diz Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? O Senhor Jesus conhece as nossas dores, viveu as nossas dores, e Ele, só Ele, pode compreender, acolher-nos, mas mais do que isso, pode tratar em nós aquilo que lá no mais íntimo, no mais profundo da nossa alma, é essa dor, é essa escuridão, é esse cativeiro que nos prende ao passado. Jesus tem o poder, sim, de nos salvar. Jesus tem o poder, sim, de nos libertar, através desse perdão. Esse perdão que representa o rompimento com as cadeias que nos amarram à vida que vivemos debaixo deste efeito do pecado. Hoje é dia de Pentecostes. Hoje no mundo inteiro a Igreja do Senhor Jesus celebra a vinda do Espírito Santo sobre a igreja lá em Atos. Hoje é um dia de grande festa para o povo de Deus no mundo inteiro. Isso significa para nós que o Espírito Santo continua essa obra, a obra de transformação. Amém? É o Espírito Santo que forma em nós a pessoa do Senhor Jesus. E que nesse processo nos leva a experimentar essa liberdade, essa transformação. Então, celebramos neste dia, o dia de Pentecostes, a pessoa, a vida, o ministério do Espírito Santo. E sabemos que é Ele que realiza em nós essa obra nas nossas vidas. A história de José é a história da elaboração dos seus traumas, o seu orgulho, a sua arrogância. Deus vai ensinar-lhe humildade, paciência, espírito de perdão. A sua família e os seus irmãos são instrumento para isso. E quando nós lemos o texto que acabamos juntos de ler lá em Gênesis 41, começa essa segunda parte da história de José. Ele não estava ainda completamente restaurado por Deus. Ele havia aprendido a viver com as suas dores e a procurar superá-las nesse trabalhar da sua alma. Ele havia prosperado, ele havia vencido
o cativeiro, o lugar da sua dor. Ele havia esquecido o afeto perdido lá da sua casa, do seu pai, dos seus irmãos. Vida interrompida. Mas os nomes dos seus filhos mostram como esse trabalhar da sua alma o levaram a esquecer. Esquecer não é suficiente. Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. É esse o significado do seu primeiro filho, Manassés. Um filho representa esperança. Representa a possibilidade de darmos ao fruto do nosso amor aquilo que nós não tivemos. Representa possibilidade, representa continuidade, mas também representa esquecimento para José. Manassés significa Deus me fez esquecer. Efraim, o segundo filho, Deus me deu filhos no país onde eu tenho sofrido. Deus me deu prosperidade. Deus me deu vida. Deus me deu essa continuidade. Parece que está tudo bem. Parece que aqui podemos encerrar a história de José. Mas não. Há ainda 8 capítulos de história nesta transformação que Deus vai realizar a partir das suas dores e das suas experiências familiares. Eu queria dar um segundo nome a esta mensagem nesta manhã. Quando um homem chora, coisas muito poderosas acontecem. Ao longo da história de José, há 7 choros registrados nestes capítulos que nós temos diante de nós. 7 vezes José vai chorar. E sabem, o choro ele é muito importante na nossa vida. Ele é terapêutico. Ele faz a diferença. Quando nós estamos aconselhando alguém e há uma história muito difícil e a pessoa não chora, isso significa que provavelmente ela ainda não chegou lá no lugar em que ela teve o nó da sua garganta desatado, em que essa libertação do peso aconteceu. E o choro de José vai representar aquilo tudo que Deus trabalha nele, e que é um choro de memórias. Lembrou José, é isso que o texto diz, e ao lembrar, ele não aguenta, ele desaba, ele chora. Mas esse choro vai se transformando, e cada um destes 7 choros tem um significado diferente na sua jornada, à medida que Deus trabalha lá na sua alma. Então começamos aqui, nos nomes destes 2 filhos, que representam a elaboração dos traumas de José. Mas agora, Deus tem alguns episódios que ele precisa passar para uma completa restauração. O capítulo 42 de Gênesis vai nos dizer que a grande fome que havia na terra leva a que Jacó enviasse assim os seus filhos para buscar mantimentos no Egito. E lá, então, está José, responsável por toda essa governança no Egito, um primeiro-ministro do Egito. E diz o texto, lá no versículo 7, capítulo 42, logo que viu os seus irmãos, ele os reconheceu. Mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou, com voz dura, vocês de onde vêm? E eles respondem, da terra de Canaã, queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles.
José lembra da sua casa, lembra dos afetos, lembra da sua história, lembra de um sonho que é um dos fatores de toda esta bagunça familiar. E ao lembrar, o texto nos diz que ele vai lutar dentro dele mesmo. E continua o diálogo. Eles contam sobre um dos irmãos que havia desaparecido, e é o próprio José que está diante deles. E no versículo 24, o texto diz: José saiu de perto deles e começou a chorar. Este é o primeiro choro, o choro que é este desabar. José, durante 20 anos, se organizou, lutou para esquecer a sua história, para esquecer o que havia deixado lá atrás. Teve filhos, casou, era agora alguém tão importante. Mas, ao encontrar os seus irmãos, tudo aquilo que ele havia trabalhado para ser, tudo isso cai. E agora, ele chora, e é um choro que é essa grande mistura de sentimentos, que ele não consegue controlar. São poderosos demais. E ao chorar, ele se recupera para manter ali a aparência, e depois ele vai fazer os seus irmãos passarem tudo aquilo que ele passou. Ele volta a repetir a história, porque tudo que é traumático é repetido, é repetido, é repetido. E há aqui sentimentos de José que são contraditórios. Há um aparente desejo de vingança em José, porque os seus sentimentos são maiores do que ele. E ele então prende Simeão, ele vai ficar preso durante um bom tempo, ele vai obrigar a sua família a viver os mesmos dilemas que ele lá experimentou. A dor se repete na família e muitas vezes é perpetuada inconscientemente. Pais fazem isso com filhos, e é esse o ciclo, que é um ciclo que pode ser de maldição, porque é o ciclo do trauma, da dor infligida, do abuso. É isso que Deus quer mudar na nossa história. É isso que Deus pode mudar na nossa história. É essa restauração que só o Senhor Jesus pode fazer, nos libertando do pecado que muitas vezes marcou lá atrás a nossa família, e hoje nós continuamos carregando esse mesmo peso na nossa caminhada. José chora. Ele chora a sua dor, ele chora a sua história, chora as suas memórias, chora as perdas da sua vida. E agora, na sequência do texto, ele vai então ser ministrado por Deus na sua dor. O Senhor Jesus passou por tudo o que nós passamos. Lidou com as suas dores, com a sua morte, e ele foi vitorioso. Assim, também nós, feridos emocionalmente, todos nós, ao corrermos para Deus, sabemos que Ele nos quer restaurar. Amém? Ele pode restaurar as nossas vidas. Esta é a boa notícia. Há esperança. O ciclo destrutivo do pecado pode ser quebrado pelo poder do Espírito Santo. E essa é a história de José. José fez a sua alma trabalhar com tudo o que lhe aconteceu. E nós vamos encontrar na sequência da história, depois que eles passam
simbolicamente por tudo aquilo que José experimentou nas suas dores, lá no capítulo 45, verso 7. Nós lemos que depois que esse choro, primeiro choro, dá lugar a um segundo choro na sua experiência. E depois um terceiro choro, o choro da libertação. Então, aí, quando ele vê Benjamim, o seu irmão, filho de Raquel, aí há uma reconexão dele com a família, com os seus afetos, com a sua história, que retoma aquele plano de Deus, que levou José a sair do ambiente doente da sua família, enfermo, para experimentar longe da sua família essa reconstrução, essa restauração. Ao trabalhar a dor da sua alma, ao dar nome às suas feridas, José vai experimentar esse perdão pleno, em que ele agora está pronto para perdoar os seus irmãos. Quando ele vê Benjamim, o seu irmão que ele não conhecera, ele desaba. E esse é o choro libertador. Diz assim o texto: quando José se apresenta, e disse José, versículo 4, Gênesis 45, cheguem mais perto de mim. E eles chegaram, e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam, a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes, nem aborrecidos como vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Versículo 7. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês, aqui neste país, e garantiu que tivessem descendência. O que José está fazendo neste momento? Ele está fazendo a releitura da sua história, das suas dores. Agora, não é mais a sua ferida, a sua dor que manda na leitura da sua vida. Não são mais os outros os culpados, os responsáveis. Ele se liberta desse ciclo, compreendendo as suas responsabilidades. Esta é a leitura espiritual que faz toda a diferença na nossa história. Nós podemos olhar para as nossas histórias pensando em como somos vítimas, em como as nossas dores injustas, em como as dificuldades que passamos, os nossos pais, os nossos irmãos, adultos que abusaram de nós, eles são para nós esses algozes. Mas José chegou ao momento em que ele compreendeu a sua história na perspectiva de como Deus trabalhou na sua vida. E agora ele diz aos seus irmãos: não sintam mais essa culpa. Não vivam, não carreguem essa culpa. E ele, de alguém que foi ferido, alguém que foi machucado, que sofreu os abusos, ele se torna alguém que é bênção para a redenção da sua família. Deus o usa agora como instrumento para o perdão, para esses relacionamentos que agora precisavam ser reconstruídos, para abençoar o seu pai Jacó, que vivia também ele essas dores, esse peso terrível. E é ele agora que vai trazer a leveza, esse novo caminho para a sua família. Agora ele olha para as suas dores e ele não está mais no cativeiro, não é mais refém das suas feridas. Agora ele experimenta esse novo significado que a sua história tem. Deus me enviou na frente de vocês para que a nossa família pudesse ser preservada. E como extensão desse propósito maior de Deus, a sua família
vive saúde, passa a viver perdão, passa a viver esse cuidado que José agora pode oferecer aos seus irmãos, a continuidade de Israel, né? É ele que é o instrumento que Deus vai usar. Os seus 2 filhos passam a dar nome às 2 tribos de Israel. José entra na história do povo de Deus como aquele que Deus usa para preservar a vida, para preservar a continuidade e ser ele bênção agora na vida do seu povo. Eu queria concluir com o capítulo 50 de Gênesis, lá no final da história, quando, lá no último choro, este que é o 7º choro de José, vai representar uma plenitude, um processo acabado, a restauração que abençoa finalmente não só a sua família, mas a sua própria vida, a vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos. Diz assim o texto, lá em Gênesis capítulo 50. Depois da morte de Jacó, os irmãos ficaram com medo. Medo de que aquele perdão tivesse sido por causa apenas da figura do seu pai. E aí eles vêm pedir a José de novo perdão. Versículo 16. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoa a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Pai, do Deus do seu pai. Quando recebeu esta mensagem, José chorou. Este é o último choro de José. Os irmãos se curvam diante dele e dizem: somos seus criados, seus escravos. Lembram do sonho? Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Quando o foco passa da nossa história, das nossas dores, dos culpados da nossa vida, e se volta para essa leitura espiritual do que é que Deus trabalhou, do que é que Deus construiu, e nessa elaboração dos nossos traumas e da nossa dor, nós damos nome às feridas, e nós experimentamos esse caminho de recuperação, esse caminho de vitória, de liberdade. Então podemos ser bênção e instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Lembram de Ana? Deixa eu terminar contando como acabou a história de Ana. Ana, na sua dor, ela encontrou a Deus. Ela teve uma experiência de conversão. Ela foi em busca da restauração da sua identidade. Quis conhecer o seu pai, aquele pai responsável pelo estupro. Os irmãos dela, filhos desse pai. Fez esse caminho de recuperação. Buscou em Cristo a sua identidade e a força para reconstruir os seus laços. Trouxe a sua mãe para morar com ela. Promoveu entre os seus irmãos, os vários irmãos da sua mãe, entre os seus irmãos, reparações, ajudando-os a lidar com as suas dificuldades. Ela se tornou na família
esse instrumento de Deus. Com a sua filha, foi descobrindo uma maneira mais saudável de dar espaço à sua filha para que ela pudesse ser ela mesma e viver a sua história, sem ter que repetir tudo aquilo lá que a amarrava lá no passado e a sua identidade. Hoje, a sua filha é casada e o seu casamento é um lindo casamento cheio da graça de Deus. Ela agora, a sua filhinha, vai ter um bebê. E tanto a Ana quanto a sua filha vão poder fazer essa educação e esse acompanhamento dos afetos livres desses ciclos, lá da herança da sua família. Porque o Senhor Jesus quebrou, restaurou, libertou, através do poder do Espírito Santo, essa dependência. Ana depois foi estudar teologia, quis se preparar melhor para abençoar não só a sua igreja, hoje ela é uma líder na sua igreja, mas ela passou a ajudar mulheres com histórias como a dela, através do aconselhamento e do discipulado dessas pessoas. Ela saiu da condição de vítima para dar um novo significado à sua dor e à sua história. As suas dores e as suas cicatrizes transformaram-se no seu ministério. Eu achei que Ana, que eu conheço bem a sua história, ela tem muito a ver com José. Eu não sei como é hoje a sua família. Eu não sei quais são as suas lutas. Quais são as suas dores, mas Deus conhece. Deus conhece o seu coração. José deixou trabalhar a sua alma, e nesse trabalho da alma, o Espírito Santo realizou essa obra de transformação. Eu e você precisamos fazer escolhas. Eu escolho o perdão e a cura, aceitando o perdão de Deus e a mim mesmo. Eu escolho a esperança, escolho receber ajuda. Aceite a oferta que Deus faz para você todos os dias, uma folha em branco. Deus pode mudar a sua situação. Eu escolho a transformação, os meus defeitos de caráter, traumas, vícios, maus hábitos, mentira, manipulação. Deus pode mudar isso tudo na minha vida, um dia de cada vez. Eu escolho os relacionamentos e não fugir das pessoas. Perdão é essa via de mão dupla. Eu escolho o crescimento, escolho não estacionar na minha vida, quer emocional, quer espiritual. E finalmente, eu escolho o compartilhar, porque Ele usa as nossas dores como preparação para servir os outros. Deus não desperdiça as nossas dores. Muitos ministérios da nossa igreja podem apoiar você, a sua família, nesse processo. Desde o centro de aconselhamento ao ministério de casais, ao Celebrando a Recuperação, todas as sextas-feiras, às 20h, nós temos o Ministério do Celebrando. Você poderá saber mais sobre esse ministério no final, no stand. Mas você pode também falar com alguém que é da sua confiança, partilhar a sua história, abrir o seu coração, orar junto e caminhar, confiando que o Espírito Santo vai fazer a mesma obra que fez na vida de José, a mesma obra que fez na vida de Ana, que fez na minha história. Deus quer fazer isso em cada um de nós. Amém? Vamos orar juntos? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor,
porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor continua caminhando, Senhor, conosco. E nas nossas dores e nas nossas lutas, o Senhor está presente. O Senhor sofreu e sofre junto conosco. O Senhor nos compreende. E é o Senhor que tem o poder de transformar as nossas dores em luta, em vitória, em esperança, em reconstrução. Nós queremos colocar diante do Senhor neste momento as nossas famílias, as nossas vidas, as nossas histórias, confessando ao Senhor que precisamos da sua ajuda. Precisamos, Senhor, do seu mover. Então agora, vem visitar cada um de nós. Vem visitar, Senhor, a minha vida, a vida de cada um aqui, Senhor. E começa essa obra, faz essa obra. Transforma-nos, Senhor, para a tua glória. Que, como José e como Ana, possamos quebrar o ciclo do engano, o ciclo, Senhor, da doença, do pecado, experimentar a liberdade em Cristo Jesus. Ser bênção, usados pelo Senhor para promover este caminho que o Senhor na cruz alcançou e que hoje faz a diferença na vida de cada um de nós. Queremos ser livres em Cristo, queremos ser vitoriosos, Senhor, e ser instrumentos para a sua glória, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar. José é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele reflete na sua vida, como o próprio Samuel falou, muito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como inocente, foi para o Egito, mas na sua vida ele pôde salvar a vida de muita gente. Por isso esse é o momento que a gente vai celebrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele que transforma em nossa vida o trauma do pecado, a separação eterna de Deus, mas por causa do seu corpo crucificado, por causa do sangue derramado por nós na cruz, nós podemos experimentar essa restauração. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos preparar para esse momento, porque não somente o momento de relembrar com profundidade, mas o momento também de no relembrar, encarar o que vai dentro de nós, encarar aquilo que precisamos confessar. Por isso quero convidar você a ter um momento também de oração silenciosa agora. Então esse tempo é um momento de confissão, de deixar Deus sondar o seu coração, para que se há alguma coisa que você precisa confessar, antes de participar desse momento, você possa ter esse momento de confissão. Amém, Senhor. É baseado na Tua palavra, Senhor, que nós confessamos os nossos pecados. É baseado na Tua palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, com gratidão em nosso coração e com alegria, nós vamos comer agora deste pão e desse cálice, para relembrar o que o Senhor Jesus fez por nós, mas também lembrar que Ele volta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero convidar as pessoas que vão distribuir o pão e o cálice, virem até aqui à frente, enquanto nós cantamos, celebrando o corpo. Nós vamos receber o pão e depois que todos tiverem sido servidos, nós vamos comer todos ao mesmo tempo. Por favor, as pessoas que vão distribuir o pão, venham até aqui.
A história que eu vou contar, talvez você já tenha sentido vontade de viver essa história. Se você já teve algum filho doente, alguém que você ama muito doente, e quando você vai ou ouve do médico uma situação quase que irreversível, especialmente se é seu filho ou sua filha, talvez você já tenha orado: Deus, quem me dera se eu pudesse transferir a doença dela para mim, para que meu filho ou minha filha não venha a padecer tanto. Se a gente é humano, e a gente às vezes tem vontade de fazer isto, imagine que foi também isso no coração de Deus que aconteceu quando Ele viu você e eu traumatizados, separados dEle, dominados pelo pecado. E a única coisa que Ele podia fazer, Ele fez. Porque sou pecador, eu mereço punição. Mas Ele resolveu que a punição que viria sobre mim, Ele colocou sobre Jesus. Ele exerceu justiça, Ele exerceu amor. Então neste pão que temos na mão, ele simboliza, ele representa o corpo de Jesus, que recebeu neste corpo a punição que era sua e que era minha. Por isso, participar desse momento é um momento de muita gratidão, é um momento para relembrar com profundidade. Eu merecia ser punido, eu mereço ser punido, mas Jesus morreu em meu lugar. Os irmãos de José mereciam não levar comida para casa, mereciam morrer de fome, porque eles venderam José. Mas José, lidando com as dores dele, supriu os irmãos, supriu o pai, supriu toda a humanidade da época com a comida. E Jesus morreu para que fôssemos perdoados. Por isso nós vamos comer, e depois da graça nós vamos comer todos. O Senhor Jesus disse na última noite, antes da crucificação, disse para os seus discípulos: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Dado espontaneamente, dado porque Jesus quis, dado porque Deus nos ama. E por causa disso, o pecado foi esquecido. Assim como naquela experiência com os irmãos, o pecado deles foi perdoado. Eles podiam estar junto com José. Assim também é nosso caso, porque o nosso pecado foi perdoado através do corpo de Jesus crucificado na cruz. Nós podemos ter paz com Deus, relacionamento com Deus. Por isso, com as suas próprias palavras, como Jesus disse, dê graças pelo corpo de Jesus que foi crucificado em meu, em seu, em nosso lugar. Amém. Nós vamos agora receber o cálice também com gratidão. Enquanto cantamos, vamos esperar todos serem servidos. Esse cálice simboliza o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado.
Um dia eu estava no balcão de um certo supermercado aqui em São Paulo, grande, era uma reclamação que eu ia fazer. E estava conversando com a atendente, de repente chegou uma pessoa um pouco desesperada, insistindo que precisava ser atendida. Eu falei, pode atendê-lo. E ele precisava checar um cadastro dele, estava aplicando por um cartão. E a moça demorava a dar uma resposta para ele. Ele perguntou para ela, o que está acontecendo com o meu nome? Ela demorou um pouco. Finalmente chegou a resposta na tela. Ela falou, está tudo certo agora. Eu ouvi falando, eu pensei que meu nome estava no SPC. Se a gente sofre com o nome no SPC, como aquele homem estava sofrendo, se estivesse lá, avalie se o seu nome não estivesse no livro da vida. SPC você pode consertar, mas no livro da vida, só o sangue de Jesus tem esse poder de nunca mais seu nome ser apagado dali. Por isso nós vamos beber, mas eu queria convidar você para ficar de pé. É um momento tão solene este, de poder olhar para esse cálice e dizer, tudo foi feito para que eu fosse perdoado. E tudo que o meu pecado escreveu, tudo foi apagado pelo sangue de Jesus. Nós vamos beber e depois dar graças. Aquilo que você pediu para Deus sondar o seu coração antes de comer o pão e beber o cálice. Aquilo que de pecado veio à sua mente, você confessou. O sangue de Jesus apagou. No momento que você creu nele. Por isso que você fez agora, o que eu fiz agora, nós relembramos que tudo foi feito para apagar. E que um dia Jesus vai voltar, como nós cantamos. Ó Deus, obrigado, Pai, porque não há nada que o teu sangue não limpe. Não há trauma que o Senhor Jesus não cure e venha reconstruir uma vida traumatizada. Obrigado, porque na vida de José vemos o Senhor Jesus também. Na vida de José encontramos também, Senhor. Mas obrigado pela restauração que o Senhor faz. E podemos relembrar também, comendo deste pão, bebendo desse cálice. Por isso, nós queremos celebrar o Senhor, pedindo e dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e o poder e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana.